Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Thiago Dantas aqui. Já que vimos agora o laboratório de pipelines, vamos entrar agora no Dataflow Gen 2, que é mais uma forma que você tem dentro do Fabric de poder ingerir e transformar dados. Então, vamos lá, mesmo processo, a gente faz a parte teórica, trazendo aquilo que é importante para vocês saberem sobre esse tópico, e aí, em seguida a gente vai para a parte prática. Então, vamos lá nas anotações que eu fiz. Então, o que ele fala? O fluxo de dados Gen 2 no Microsoft Fabric. O Microsoft Fabric oferece uma solução unificada para engenharia, integração e análise de dados. Uma etapa essencial da análise de ponta a ponta é a ingestão de dados. O fluxo de dados Gen 2 são usados para ingerir e transformar, que é o processo conhecido como ETL, que muita gente já usa dentro do Power BI, dados de várias fontes e em seguida colocar os dados limpos em outro destino. É persistir esses dados em algum lugar. Eles podem ser incorporados em pipelines para a movimentação de dados adicionais e usados como fonte de dados para o Power BI, que são os modelos semânticos. O símbolozinho é esse, que a gente já conhece, e a descrição. Os fluxos de dados são um ETL, baseado em nuvem, que é o Power Query Online, que já tem dentro do Power BI, e executar processos de transformação de dados escalonáveis. Os fluxos de dados permitem extrair de várias fontes, lá no Power BI a gente conecta com várias fontes, transforma usando uma ampla gama de operações de transformação e carrega um destino. E o uso do Power Query Online também permite uma interface visual que execute umas tarefas. Então, segue o conceito que já vem do Power BI, que é o famoso clicar. Tem muita gente que já conhece a linguagem M, que já faz direto os códigos, mas ainda muitas pessoas utilizam a parte visual, que ela clica para executar um processo. Isso é bom que reduz a curva de aprendizagem para as pessoas entrarem dentro dessa tecnologia. A principal diferença entre os dois é que aqui no Gen 2 você consegue selecionar o destino e no Gen 1 normalmente você já salva dentro do seu workspace. Quais são os benefícios que a própria Microsoft elenca? Lembrando que nós estamos gravando esse vídeo na primeira quinzena de julho de 2024. Pode ser que, como a ferramenta está em constante transformação, já tenham algumas coisas novas e algumas desvantagens que existiam e agora não existem mais. Por exemplo, a gente vai ver ali embaixo que a atualização incremental e controle de RLS a nível de linha ainda não está implementado dentro dessa solução, mas está no plano de transformação da Microsoft. Então, quais são os benefícios que a própria Microsoft lista? Estenda dados consistentes como uma tabela de dimensão de data padrão, famosa de calendário. Permite que os usuários do autoatendimento acessem um subconjunto de dados warehouse separadamente, você tem o controle de quem vai acessar o quê. Otimize o desempenho de fluxo de dados, que permite extrair uma única vez para reutilização, reduzindo o tempo de atualização de dados para as fontes mais lentas, pouca atualização entre intervalos. Então, o que a gente costumava fazer? Quando você tinha fontes que a atualização não era tão frequente, a gente normalmente cria um Dataflow lá no Power BI e pede para essa fonte atualizar uma vez ao dia, enquanto as outras vão atualizar mais que uma vez ao dia. Isso economiza poder computacional, porque eu não vou usar aquela atualização porque é a mesma do dia de manhã, que a atualização é feita diária. Tem casos onde os dados são atualizados de forma diária. Simplifica a complexidade das fontes, expondo apenas fluxos de dados e a grupos de analistas maiores. Então, garante o acesso. Garante a consistência e qualidade de dados, permitindo que os usuários limpem e transformem dados antes de carregá-los ao seu destino. Então, ele está ali na camada intermediária antes de persistir o dado. Simplifique a integração, fornecendo uma interface com pouca codificação, que é o famoso low-code. Limitações. Isso considerando a data aqui de julho de 2024. Não é um substituto para um Data Warehouse. O Data Warehouse tem suas vantagens. Aqui tem sua facilidade de transformação, mas não é um Data Warehouse. Não há suporte para RLS, como foi falado, que é o segurança a nível de linha. Workspace da capacidade Fabric é necessário, lembrando que o SKUP está sendo descontinuado. Quem usa ainda vai ter a possibilidade de utilizar ainda 2024, mas 2025 já vai entrar tudo na capacidade Fabric. Então não vai existir mais o SKUP. E atualização incremental, que está com expectativa aqui de Q3 de 2023. 3 de 2024, falei errado. Então, os comparativos. Eu deixei aqui as duas telinhas. Então, o de cima representa o Dataflow no Power BI. Então, eu deixei aqui a principal diferença. Vocês podem observar que no Fabric, a gente já tem essa opção aqui do lado de propriedades, que é adicionar o destino. Então, eu já seleciono onde eu quero salvar. Eu posso gravar dentro do Lakehouse, dentro do Workspace, posso fazer a seleção do que eu quero. Aqui do lado está pequenininho para ver, mas quando eu for montar a interface, mostrar a interface geral para vocês logo em seguida, vocês vão ver melhor definição disso aqui. Visão geral, então, não é muito diferente do que a gente já tem no Power BI. Tem só algumas exibições novas e essa possibilidade de gravar
em um destino definido. Então ali em cima a gente vai ter as faixas de opção do Power Query. Aqui do lado os painéis de consulta, assim como a gente tem no Power BI. Aqui embaixo você tem a exibição dos dados. Do lado direito o painel de configuração de consulta, então todo step que você vai gerando ele vai gravando ali. E no meio tá uma visão bem clara. Eles trouxeram agora esse visual. E aí você consegue ver as transformações acontecendo, igual a gente mostrou no SQL, no Query Visual, quando eu mostrei lá no comecinho sobre a consulta visual via SQL. Coisas importantes, isso aqui eu acho que caiu na minha prova. Vocês vão perceber que tem um íconezinho que fica bem aqui do lado, no painel de consulta. Isso aqui está ligado ao famoso Query Folding, que dá velocidade ao nosso processo. Então, cada ícone tem um significado. Então, por exemplo, com o relâmpago, está falando que dobra. Então, o indicador de dobramento informa que a consulta é etapa avaliada pelas fontes. Então, você tem velocidade. O não está dobrado, então o indicador não está dobrado, informa que a parte da consulta até essa etapa é avaliada fora do banco de dados. Lembra lá quando faz o query folding? Você ganha velocidade e performance com isso. Pode dobrar, então ele fala assim, olha, esse aqui pode ser que uma consulta dobre. Esse último opaco com a interrogação, indicadores opacos dizem que o plano de consulta é inconclusivo, então ele não sabe dizer se não dobrou ou não dobrou. E o último, que é o desconhecido. Indicadores desconhecidos representam uma ausência de plano de consultas. Então, tudo isso aqui está lá no nosso material. Isso aqui não é da parte da Microsoft, tá? Mas eu acho que é importante a gente conhecer. Então, eu olho aqui nesse link, ó, learn.microsoft.com, PTBR, Power Query, Step Fold Indicators. E aí você muda para PTBR aqui se tiver IENUS. Então, aqui ele fala, ó, interpretando o que é, tá vendo? Ó? Podem ser confirmadas para dobrar a inconclusiva, a primeira, né? Mas a etapa final gerada, quando você carrega os dados, inicialmente dobra. Dobra é o famoso query folding. Então aqui tem os exemplos e aqui a tabelinha, que foi onde eu retirei a tabela, ok? Então é importante verificar isso aqui, porque isso vai impactar totalmente na performance do seu modelo semântico que você está criando. Seguindo. Agora, um novo poder, né? Ele fala até que é um new superpower aqui do lado. É possível você usar um tipo de importação agora que chama Direct Lake. Então, para quem já usa Power BI, você tem lá, você pode fazer o import, você pode fazer o Direct Query, e agora você tem o Direct Lake. Então, o que ele mostra? Aqui eu estou usando o desenho lá do Fabric Notes também. E o desenho do Fabric Notes, o que ele fala? Olha, é um superpoder. E o que você precisa para atribuir esse superpoder? Você precisa de um Power BI Premium ou uma Capacity F, né? Capacity F, um Lakehouse, um SQL Endpoint e um Delta Parquet com o V-Order. Lembra lá que a gente marcou? Falou, olha, marca aqui o V, que é ele optimiza, o V-Optimizer, tem lá. Então, beleza. Então, você tem o Power BI Engine e aí ele pode pegar ou em Direct Query, ou Import Mode, e agora ele tem essa opção de pegar direto no Lakehouse, desde que tenha aqui, né, em Direct Lake Mode, que é o Direct Lake, o Power BI faz a consulta do Delta Parquet que está no arquivo diretamente lá no Lakehouse, não passando pelo SQL Endpoint. Uma pergunta dessa pode surgir. Às vezes vai vir assim, qual que é o modelo que eu tenho que acessar para não passar no SQL Endpoint? Você já sabe. E para que isso possa acontecer, as tabelas têm que estar em Delta. E aqui ele traz, né? A performance é similar ao Import Mode e a latência é idêntica ao Direct Query. Não precisa fazer refresh. Então, está conectado diretamente. De onde vem a mágica? Formato Parquet já otimizado para consultas analíticas. Ele já usa direto o Parquet File. O V-Order já é a parte de otimização do Fabric, que já traz para a gente um aumento na performance e ainda é compatível com o Parquet. E todas as consultas já vêm com o V-Order por default, todo o Fabric Engine. Então aqui você tem os passos, né? Como que ele faz? Eu vou lá no SQL Endpoint, verifico o Lakehouse, trago aqui para o Power BI Storage, e aí o Power BI Storage vai ser visto no Power BI Engine. E quando eu faço a conexão de Direct Lake, ele passa aqui direto, fazendo a consulta na fonte de dados, como se fosse o Direct Query, né, que vai direto no banco. Então é a principal diferença. Agora, como eu coloquei uma nova estrutura que é o Lakehouse, ele vai pegar diretamente no Lakehouse. Então é importante saber. E aí, falando, né, Direct Lake, essa imagem eu achei interessante no portal da Microsoft também, o que ele fala?
O Direct Lake baseia no carregamento de arquivos no formato Parquet diretamente de um Data Lake, sem precisar consultar um ponto de extremidade do Lakehouse, ou depósito, que é o Data Warehouse aqui, né? Sem precisar importar ou duplicar dados em um modelo do Power BI. O Direct Lake é um caminho rápido para carregar os dados do Lake diretamente no mecanismo Power BI pronto para análise. Então, essa informação eu peguei direto lá do portal da Microsoft, quando eu estava tentando entender como funcionava o Direct Lake. E aí ele tem esse link falando exatamente sobre só o Direct Lake, né? Então você vem aqui, tá nesse PTBR, Fabric Get Started Direct Lake Overview. Então tem esse texto que é similar ao que eu coloquei lá para vocês, e aqui ele mostra, né? Vamos aproximar um pouquinho mais, ver se eu consigo. Ele fala, olha, aqui você consegue pegar o Direct Lake direto, ou você consegue fazer via Lakehouse. Vou pegar a informação aqui e importar para o Power BI. Do Power BI você vai visualizar. Ele faz a cópia da tabela, né? E no Direct Query, ele pega direto dos bancos de dados, né? Que seria como se fosse o endpoint, né? Então, se fosse em camada, aqui quando eu pego do Lakehouse Warehouse no modo import, eu estou copiando a tabela. É rápido, mas existe um pouco de latência. E você tem a duplicação de transformação e tudo mais. No Direct Lake, ele é devagar, mas está pegando dado direto do banco, né? Aqui é um problema também, porque se for um banco produtivo, você vai ter concorrência com o banco. Então precisa tomar cuidado na avaliação que está falando aqui. E aqui no Direct Lake, ele nem vai no endpoint. Tá vendo que nesses dois ele pega? Aqui não, ele vai direto no lago mesmo e vamos dizer que bebe água na fonte, né? Então, se você quer informações do Lakehouse direto, essa é a melhor forma de conexão. E aí, falando sobre integração, então assim como a gente mostrou anteriormente no pipeline, você pode colocar uma caixinha que vai dar um gatilho a um data flow. Então eu posso colocar lá copy data, e aí eu quero fazer um data flow. Então você pode juntar os dois para funcionar de forma conjunta. E aqui ele já entraria no laboratório. Então vamos voltar lá na telinha da Microsoft para garantir que a gente passou por tudo que era esperado. Então aqui ele fala, né, o Microsoft Fabric oferece uma solução unificada para engenharia e integração de dados, etapa essencial, a gente já conhece, parte é a transformação. Beleza, vamos avançar. Então o que é um fluxo de dados? São tipos de ETL baseado em nuvem para criar e executar processo de transformação de dados escalável. É o Power Query Online. Para quem já mexe com Power BI, já está aqui. Ó. Power Query Online também permite uma interface visual, que você não vai usar código, porque isso reduz a barreira de aprendizagem dos novos entrantes e facilita o pessoal já começar a usar a ferramenta e ganhar novas capacidades dentro das organizações. Quando a gente fala digitalização, usar novas tecnologias, quando tem low-code, ajuda o pessoal que ainda não sabe mexer com código. Então, o que ele vai ajudar? Reduzir tempo de transformação de dados para carregamento de uma nova tabela, com pipelines, com fonte de análise de dados. Ele vai fazer o ETL, também permite fazer o ELT, para quem não conhece o conceito, né? Então, outras opções podem ser um pipeline de dados e o fluxo de dados Gen 2 de forma conjunta para o processo de ELT. No caso dessa ordem, você usaria primeiro o pipeline para extrair e carregar os dados, e no seu destino preferencial como Lakehouse, e aí depois você usaria o Gen 2, o Dataflow Gen 2, para fazer o tratamento. Então, quando a gente está usando o Power BI normal, você faz o quê? Você importa, ali na camada do Power Query você faz as transformações, e aí depois você carrega essa tabela. Então, aqui ele está usando outra forma, LT. Eu estou usando o copy data, né, o copiar data do pipeline para trazer esse dado, e aí, em cima disso eu vou fazer a transformação do fluxo de dados Gen 2. O que mais? Aqui os benefícios são os mesmos, tá? Lembrando, isso aqui muda com o tempo. Então entra naquele link que eu passei para vocês do roadmap de transformação e lá dentro tá o Dataflow Gen 2, tá dentro de pipeline. Vamos aqui para o próximo. Então aqui ele explica a interface. Eu vou abrir a interface já, faixa de opções. Então tem todos os itens que a gente tem lá no Power BI. Painel de consulta, mesma coisa. Tem esse diagrama visual, isso é novo. Exibir dados, é a mesma tabelinha. Configuração de consulta, linguagem M, famosa linguagem M. Mesmos comandos. Tem alguns, acho que eu vi alguém comentar que é mais ou menos 99% do que tem no M local funciona lá. Dá até para você, não sei se já fizeram isso em algum Dataflow, você copia o dado localmente, cola lá no online e ele funciona normal. Vamos para o próximo. Integração dos dois fluxos, esse é o
que a gente vai fazer no laboratório. Vai mostrar como utiliza as caixinhas. Então aí você seleciona a caixinha do Dataflow, ele vai perguntar qual fluxo de dados você quer usar dentro daquele pipeline, e aí ele acaba utilizando. Então aqui ele cai já dentro do laboratório que a gente vai fazer em seguida. Então, vamos pegar aqui, né? Então se eu mostrar aqui, ó, ele fica aqui dentro do Dataflow, eu poderia vir aqui em Workspace, seleciono, aí ele não vai deixar sair, mas eu selecionaria o meu Fabric, deixa eu pegar nesse outro aqui, vamos vir aqui no Fabric, aí vem novo, tem aqui a opção fluxo de dados Gen 2, se você for aqui no de Data Factory, tem aqui, ó, fluxo de dados Gen 2, tá? São os mesmos. Vamos voltar aqui um pouquinho para ele abrir pra gente e beleza. Então aqui em cima ficam as mesmas transformações, a única diferença é que você tem esse adicionar destino de dados, que pode ser um serviço da Azure, um banco de dados SQL, pode ser um Lakehouse, pode ser um Azure Data Explorer, pode ser um Warehouse, e aqui embaixo tem as mesmas opções também, né? Você coloca o destino aqui, que é a mesma que está lá. De resto, pessoal, é muito parecido com o Power BI. Aqui tem as transformações que a gente aplica, os agrupar, o adicionar coluna, coluna personalizada, coluna por exemplo, para gerar uma chave. Tem aqui também a parte de matemática, data, hora. O exibir, que mostra para a gente a questão de configuração das colunas ali do lado, some ou aparece. Aqui do esquema, você pode marcar o que você deseja, né? Se eu quero ver o rótulo de cada etapa, se eu quero ver a exibição completa, eu quero realçar algumas colunas, se eu quero colocar exibição só do esquema da tabela, se eu quero exibir os dados. Esse aqui também você pode colocar perfil da coluna, acho que caiu alguma coisa na minha prova em relação a isso. Mostrar o perfil da coluna, que também é uma funcionalidade que já existe dentro do Power BI. Mostrar detalhes de qualidade, mostrar a distribuição de valores de coluna, mostrar o perfil da coluna. Então, todas essas opções são opções que já existem no Power BI. O principal ponto de diferença é esse do adicionar destino e esse aqui da parte de exibição do diagrama. Então, esse aqui é mais comum e você consegue colocar a transformação aqui acontecendo de forma visual, né? Então, eu consigo ver o que vem acontecendo passo a passo aqui. Se você aumentar, ele mostra, senão ele deixa reduzidinho. Fica bem legal. Aqui as consultas e aqui do lado a questão que eu falei do query folding, tá? Terminou, você consegue fazer a publicação ou publicar mais tarde e a pessoa consegue acesso. Beleza? Nada muito diferente do que a gente já viu do Power BI. Tem algumas coisas novas, tornando um pouco mais visual, mas muito padrão do que já vem lá do Power BI, né? Posso clicar aqui no publicar e aí ele vai publicar o modelo. Depois, a gente vai colocar isso aqui num pipeline também, então tem aqui uma tarefa de fluxo de dados, eu só arrasto para cá ou coloco essa tarefa de fluxo de dados. Aqui em atividades também você pode encontrar fluxo de dados. E aí eu venho, seleciono o fluxo de dados e defino, né? Atividade anterior. Aí você define quando que eu vou gatilhar ou quando eu vou trigar esse fluxo de dados. Aí tem as 4 opções. Ao ignorar esse step, em caso de êxito, em caso de falha ou após a conclusão. Então aí você seleciona qual caixinha. Vamos supor, eu quero que quando for sucesso, eu execute essa ação aqui. Quando não for sucesso, eu quero que gatilhe essa informação aqui. E aí você coloca os parâmetros para o fluxo de dados. Então o que ele pede? Aqui ele pede o nome, estado da atividade, se está ativo, se está ativo, tempo limite de execução, aqui em dias, mês, acho que é dias, horas, minutos, olha lá, dias, horas, minutos e segundos. Quantas vezes é para tentar, se tiver falha, eu quero que se der uma falha, tente de novo. Não, eu quero que até 3 falhas pode tentar de novo antes de definir que foi uma falha esse processo. E aí tem outras informações aqui que são os parâmetros também, que não é muito diferente do que a gente vê direto no Data Factory. Então, saída segura, se eu quero guardar o log ou não, intervalo entre repetição de 2 ações. Aqui o Workspace eu seleciono onde está esse fluxo de dados e aqui embaixo o nome do fluxo de dados que eu vou colocar. Ou posso colocar um conteúdo dinâmico também, aí ele vai pegar todas aquelas informações que a gente acaba utilizando lá no PowerFX, né? Tem aqui as funções do PowerFX. Função de collection, variáveis de sistema, e aí ele vai fazer como se fosse lá no Power Platform. Beleza, pessoal? Introdução rápida sobre isso. Lembrando que toda a documentação está aqui na Microsoft, sempre verifiquem aqui. Eu sei que esse vídeo, infelizmente, ele vai ficar
obsoleto daqui a alguns anos, aí eu terei que regravá-lo, mas por hora eu já mostrei para vocês onde vocês podem conseguir a informação mais atualizada. O conceito em si não vai mudar muito, mas o conteúdo sim, com certeza com a evolução da ferramenta ele muda. Então, nesse vídeo a gente fica por aqui e logo mais a gente volta com o nosso laboratório sobre Dataflow Gen 2. Até logo!